Olá, discentes! Vamos então agora dar uma olhada em mais uma nossa videoaula sobre temporalidades e regimes de historicidade. Isso na verdade era uma proposta que nós tínhamos dos encontros passados. E aí vamos entender melhor como é que funcionam essas questões dos tempos na história a partir de uma perspectiva de teses que na maioria das vezes são teses teóricas, de concepções do patrimônio histórico, mas não só isso, do conjunto artefactual, digamos assim, que está em seu contexto. Então a palavra-chave para estudar essas teses é contexto, o contexto em que cada uma delas emerge. Então, o patrimônio cultural brasileiro ele está bem organizado em leis, em diretrizes e portarias federais. Nós temos ali à nossa direita o mais antigo e aqui o recente símbolo do patrimônio cultural brasileiro. E vejam que enquanto o patrimônio cultural brasileiro, europeu, asiático ou qualquer outra forma de patrimônio cultural sempre está vinculado a estruturas materialistas. Nunca a ideias, conceitos e formas de pensar e se fazer. Então, ficamos naquele velho dilema. Qual história nós contamos? Contamos a história da trajetória da cultura material, do patrimônio edificado, ou contamos a história simbólica, a história cosmológica, mitológica dos povos? Então, qual história contar nesse regime de historicidade? A princípio, nós temos vertentes de conhecimento, de saber, que compreendem a história como uma manifestação da memória no seu contexto. Porque fora do contexto ela não faz muito sentido. Nenhum conjunto documental, nenhum acervo, nenhuma coleção arqueológica ou coleção paleontológica, seja o que for, tem sentido se estiver deslocada do seu contexto. Assim, Paul Ricoeur nos fala sobre uma mudança de foco. Uma mudança de foco que pode, inclusive, englobar tudo. Pode englobar o patrimônio que representa a memória intangível, imaterial ou não pegável desses povos, as danças, os ritmos, as crenças, a musicalidade, e associá-la no seu contexto ao seu patrimônio cultural material. Aí sim, ao seu patrimônio edificado, ao seu patrimônio arqueológico, à sua memória materializada. Porque, por exemplo, muitas vezes essa mudança de foco ela é apenas uma questão realmente de contexto. Nós temos toda a trajetória ameríndia, toda a nossa ancestralidade indígena. E o que ficou materializado? Suas vasilhas cerâmicas, suas lâminas de machado de pedra, os cachimbos, enfim. Mas e a plumária? Por que a plumária não se preservou? Uma questão orgânica. A pena se decompõe com muita facilidade. E nós sabemos que na questão indígena brasileira, na nossa ancestralidade, a plumária é muito importante. A tapiragem, a curagem, o curare, as medicinas ancestrais da floresta são muito importantes. Mas por que não se preservou isso ao longo do tempo no sentido material da coisa? Porque se decompõe. Essas substâncias, quando entram em contato com o solo, elas se decompõem. Mas nós temos então a memória desses povos. E aí existe uma filosofia e uma ética dentro da historiografia. Porque quando nós negligenciamos ou fazemos vistas grossas a essa outra memória que não está materializada no acervo documental, no acervo arqueológico, enfim, ela não está ali representada, quando nós ignoramos que ela existe, nós estamos faltando ali com uma ética. E entrando inclusive numa imparcialidade que é um delírio. Assim como o factual também é uma ilusão. É o que o Michel de Certeau nos fala em 1971. Isso faz parte, inclusive, de uma concepção praticamente semiótica. O olhar do historiador é semiótico.
ele vai enxergar, né, semiótica, vai olhar apenas uma parcialidade daquele acervo documental, daquele acervo que está ali preservado. Temos também a questão de que os fatos não são acessíveis a não ser através do presente. Nós vimos isso nas aulas passadas com François Hartog, publicado em 2008. Por quê? Porque é do presente, dessa presentificação, que nós conseguimos rememorar e retrabalhar os fatos históricos. Então a história é sempre um produto do presente. Mesmo historiadores como Flávio Joséfos, que escreveu aquela passagem sobre o Jesus histórico, ele estava escrevendo no presente dele, com a concepção de presente dele, da época dele. E para Frederick Barth, em 2012, os diferentes tempos históricos são percebidos apenas na fronteira étnica. O que seria isso dentro de uma filosofia da historiografia? Nós só conseguimos perceber a diferença e a diversidade dentro de uma fronteira étnica, dentro de um afrontamento, digamos assim. Quando se afrontam duas perspectivas e ali nessa fronteira se consegue reconhecer o outro. Nós só sabemos que a casca da árvore é áspera e dura porque ela está em oposição à nossa maciez da pele da mão. Se não houvesse o olho na face da terra, a luz do sol não faria sentido, a não ser para as plantas e para os outros animais, mas para o ser humano não faria sentido. Então somente na fronteira étnica ela consegue ser reconhecida. Então nós temos ali a primeira fronteira, digamos assim, a primeira fronteira de conhecimento, que é a tese materialista. Ela é bastante fundamentalista, preservacionista. Ela é conservadora nos seus aspectos utilitários, digamos assim, e está concentrada em realmente preservar a cultura material, preservar os acervos documentais, preservar os acervos arqueológicos, não importa o contexto em que estiver, mas em preservar a estrutura. Inclusive para fomentar outras áreas, como turismo, como construção de uma memória coletiva, construção de uma identidade do povo, mas sem questioná-la. A estrutura está ali, é dado do passado, é uma herança do passado, e nada que seja feito vai alterar essa realidade. Nós sabemos que as reduções jesuíticas, principalmente a redução guaranítica de São Miguel, os guaranis que construíram o seu cabildo, aqui à direita consegue ver ali direitinho o cabildo bem preservado, né? A torre do sino ali, o campanário bem preservado. Só que aí, com o passar do tempo, tudo isso foi destruído. Mas foi destruído num passado muito recente na cidade de São Miguel das Missões, porque a população achou por bem explorar as reduções jesuíticas como mina de pedra, para conseguir pedra para suas construções. E aí o que estava assim no início do século XX, inclusive com o telhario do cabildo preservado, ficou assim, virado em nada. E o que foi preservado? A memória do que era ou a memória do que está no presente? A memória do que está. É claro que a população atual, recente, jamais vai declarar de que aquilo ali foi destruído muito recentemente para se utilizar daquelas pedras trabalhadas para expansão da cidade, para expansão urbana da cidade. Inclusive a própria prefeitura tinha um contrato de vendas de pedras, enfim. Mas isso tudo é uma memória do esquecimento. Isso não está registrado, isso inclusive é um tabu de ser comentado. Mas muitas pessoas têm em suas casas material das reduções jesuíticas. Em Santo Ângelo, inclusive, tinha uma cruz missioneira em cima de um túmulo, comprada por um senhor que tinha dinheiro, que queria ser sepultado com uma cruz missioneira. Mas nessa tese materialista, a estrutura ela é importante. Para os memorialistas do folclore brasileiro, como Anísio Teixeira, como Mário de Andrade, o importante no folclore é perceber a sua ancestralidade dentro daqueles rituais. Aqui a dança de fita, do pau de fita. Mas perceba que ao fundo uma casa antiga, perceba as roupas, perceba as fitas, as bandeirinhas de São João, enfim,
que é nessa memória construída no todo, em que as pessoas compartilham de um mesmo prazer, de um mesmo prazer e saber de costumes, é que nós vamos encontrar o patrimônio histórico, digamos assim, no seu contexto total, como um fato social total, como diria Bourdieu, no seu contexto total. Ele está associado à sua materialidade e também à sua ancestralidade ou espiritualidade, como bem preferirem. Isso aqui é a cadeia de Santos, bem na entrada de Santos ali, né? Tem uma cadeia gigante. Putz, agora eu não me lembro se é Santos ou se é no Paraná, ou se é Paranaguá. Bom, mas é uma estrutura edificada, era uma cadeia antiga. É Santos ou Paranaguá, mas são duas muito parecidas, né? Tem uma em Santos e tem uma em Paranaguá. Eu vi as araucárias, agora pode ser Paranaguá. Eu estive visitando as duas, não me lembro de onde foi as fotos. Mas uma cadeia, ela tem uma memória de sofrimento. E os presidiários que ali estavam no século XVIII, aqueles que estavam presos ali, não estão mais. E cadê a memória do sofrimento, daqueles que estiveram ali e moraram naquele lugar? Quem é que preservou essa memória? E por outro lado, nós temos uma estrutura edificada que não é do século XVIII, é do século XIX, sobre toda a obra de Oscar Niemeyer em Brasília, mas cadê a história dos candangos? A história da precarização do trabalho, a história dos bandecos, né, da comida fria lá em cima, da exploração, os açougues explorando a mistura, a comida, para poder vender para esses candangos. Onde estão a história dos que sofreram? Porque a estrutura material nós temos. A estrutura de quem construiu, porque quando tu olha uma prisão dessa, ou quando tu olha uma obra de Oscar Niemeyer dessa, tu vê a história da vitória, a história da conquista, a história da civilização. Isso está no livro Processo Civilizatório de Darcy Ribeiro. Mas cadê o contexto? Cadê a história daqueles que sofreram, que pereceram, que morreram construindo? Daqueles que passaram anos comendo boia fria, os candangos, por exemplo, para construir edificações como essa. Está escrito em algum lugar? Dentro desse contexto? Da mesma forma, essa é a casa do grande ambientalista Chico Mendes, que morreu com 2 tiros no peito na porta de casa. A casa está preservada. Fica no Acre ali, passando a Bunã, perto já de... Eu conheci a casa também. E tem uns buracos de bala bem na frente do portão onde ele foi assassinado, na parede da casa. E a casa toda mantém uma história de luta ambiental. Essa está preservada no seu contexto. E aqui está o Jornal do Brasil. O ecologista é velado sob tensão. Tá aí o Chico Mendes, né? Os últimos dias de Chico Mendes. E ali nos últimos dias do Chico Mendes nós podemos ler todo o relato da semana, como ele passou a semana, como ele viveu dentro do movimento socioambiental, toda a articulação que ele viveu, e aqui está a documentação. Então nós temos recuperado a estrutura materialista, a estrutura da casa, o material, o patrimônio tangível, e temos também preservadas a história do movimento ambientalista no Brasil. Isso é interessante porque dentro de uma história das mentalidades, principalmente os historiadores brasileiros, eles vão perceber que existe uma manifestação material. Isso, na verdade, a própria historiografia brasileira demorou a compreender isso, mas os franceses compreenderam isso com bastante antecedência, até por causa da sociologia francesa também bastante avançada. Não que a nossa não seja, mas é que era algo bastante evidente. A manifestação material, ela é invariavelmente a concretização e a estrutura de significado da sociedade. Invariavelmente, tá? Ela não muda. A manifestação material, ela está ali. Então nada, a não ser que seja destruído, claro, mas nada vai retirar os buracos de bala da parede da casa do Chico Mendes. E também não vai apagar o jornal, tá? Como se alguém voltasse ao passado e destruísse a imprensa onde o jornal foi produzido. Então essa manifestação material, ela é a concretização dessa estrutura de significado da sociedade. E ao pensar, criamos, e ao criar, fazemos história. Então o próprio movimento de pensar a história, por exemplo, nessa cadeia de significado, quando Chico Mendes pensou no movimento ecológico,
ele já estava criando o seu destino, como se fosse um colapso quântico, como se fosse uma onda vibratória. No momento que ele articulou e pensou todo o movimento ecossocial, todo o movimento ecológico para preservar ali os seringais, enfim, inclusive para lutar contra a precarização do trabalho, da mão de obra, dos seringueiros, ele já estava articulando forças para fazer história. E ele fez história com a própria vida. Infelizmente, dentro dessa tese materialista, nem todos pensam como nós, historiadores, defensores do patrimônio histórico. E muita coisa vem ao chão. Isso é fato. Muita coisa é destruída, muita coisa vem ao chão, muita coisa acaba por entrar no esquecimento, casarões históricos, das mais variadas vertentes que resguardavam história em qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque a própria comunidade não se percebe naquele casarão histórico. Ou ela representa uma ancestralidade burguesa, aristocrática, ou ela representa um passado que não está muito associado à localidade. Pode até representar uma história da nação, do país, enfim, mas se não tiver dentro do coração da comunidade, aquela estrutura não vai passar de uma casa velha. Então, assim é o que funciona. Um casarão histórico sendo destruído, e pode ser até um casarão popular, pode ser até uma casa do século XIX. A própria prefeitura, nesse caso, gerou polêmica na cidade de Jataí. A cidade de Jataí tinha um centro colonial, de casarões coloniais, muito interessante. E aí o prefeito, indignado com o fato do casarão histórico ser tombado, ele fez como política partidária dele, como campanha política, destombar a casa. E aí, quando ela foi destombada enquanto proposta política, inclusive, para destombar a casa, para que surgisse um centro comercial ali, né, um centro popular comercial, então o casarão amanheceu destruído. E nada mais pôde ser recuperado desse casarão colonial, com toda a sua estrutura do século XVIII. E observem aqui, por exemplo, esse condomínio, localidade cercada de condomínios, e ali um casarão histórico sendo destruído. Então a especulação imobiliária, ela já é um inimigo natural do patrimônio histórico. Mas aliado a isso tem a ideia que a comunidade faz dessa estrutura que está em ruínas. Mas ela está em ruínas porque ela representa uma antiguidade, uma ancestralidade que conta a nossa história. Só que isso não tem conexão, não tem nexo dentro dessas teses materialistas, porque ela não faz sentido histórico. E aqui em Pelotas aconteceu, em Rio Grande aconteceu também, no Estaleiro, no plano inclinado, ali perto do Regatas, em Pelotas também aconteceu, essas cápsulas de memória. São caixinhas de ferro, caixinhas de estruturas que eram colocadas dentro da própria estrutura do casarão, e ali pedaços de jornal, moedas da época, e aí aqui a historiadora abrindo ali a caixa, essa cápsula da memória, essa cápsula do tempo. Por quê? Porque como a história é algo feito no presente, aquelas pessoas do passado estavam interessadas em legar para o futuro a sua memória. Por isso colocaram uma cápsula do tempo. E o que significa legar para o futuro uma memória? Nada mais é do que atribuir contexto. O que eles estão nos dando preservado é o contexto histórico. Então, quando se abre a caixa, se tem todo o contexto histórico encapsulado no tempo. É a mesma coisa que um naufrágio. Por que falamos que um naufrágio é uma cápsula do tempo cristalizada na história? Porque ocorre o sinistro, ele aderna, ele naufraga, e dentro do naufrágio tu vai encontrar os pratos, os talheres, o relógio, tu vai encontrar tudo dentro do seu contexto, porque foi tomado pelo sinistro. É a mesma coisa que a cápsula do tempo. E como é que funciona hoje na era da pós-verdade? Como é que é o tempo hoje, historicizado na era da pós-verdade? Primeiro nós temos que considerar a seriedade da revolução digital.
Bom, a revolução digital ela começou em 2001 com a queda das Torres Gêmeas e ela se concluiu com a fundação do Twitter em 8 de março de 2006. Essa revolução digital ela foi um processo histórico. E que processo histórico é esse? Entender que esse contexto ele precisa estar junto com imagens, com fontes, com toda a estrutura, porque senão vai ficar sem contexto. E ficando sem contexto abre uma margem gigante para a interpretação. E Zygmunt Bauman, que foi um dos grandes intérpretes, digamos assim, desse novo mundo que estamos vivendo, ele vai falar que a história, assim como a sociedade, ela é líquida. E ela é fluídica. As verdades não são tão verdades quanto pareciam antigamente. O dinâmico não existe, tudo é transitório. Como diz o Leandro Carnal de São Leopoldo, independente da polêmica que sugere, mas ele tem uma passagem interessante. Ele diz que na época da avó dele as verdades eram inquestionáveis. Quando a mulher casava, o divórcio não era uma opção. As verdades eram inquestionáveis. Hoje as verdades são questionáveis abertamente, publicamente e publicada na internet. E mesmo assim, à medida que passa, às vezes até questões de segundos, elas já são repostas. E isso, infelizmente, para o patrimônio material, arqueológico, histórico, edificado, é muito ruim. Porque dentro dessas estruturas de concepção, por exemplo, nós temos em Rio Grande Sobrado dos Azulejos. Mas Sobrado dos Azulejos existia. Tinha em Sergipe, tinha no Maranhão, na Ilha de São Luís, tinha em vários lugares. Hoje nós só temos 2 sobrados dos azulejos completos no Brasil. Um em Rio Grande, que foi restaurado, e outro na Ilha de São Luís, no Maranhão. Os outros todos foram destruídos. Porque ele está dentro daquele complexo. Ele não é tão colonial quanto um casarão colonial e ele não é tão modernista quanto um Art Deco, por exemplo. Ele está no meio do caminho. E aí ele sofre esse preconceito, digamos assim, que, como nós chamamos também de racismo ambiental, né, o Cerrado, o Agreste, nós chamamos uma espécie de racismo do patrimônio edificado, uma espécie de preconceito contra algumas estruturas. Em Rio Grande isso é muito típico, porque o Art Deco sofre todo esse racismo estrutural, assim, esse racismo arquitetônico, o Art Deco, né, por parte da empresa da especulação imobiliária, enquanto que o Art Nouveau, né, os casarões em Art Nouveau, as fachadas são preservadas, mas o Art Deco, se facilitar, já era. Aqui nós temos um caso típico de Minas Gerais, o casarão do Senhorzinho, que está ruindo, e não tem nenhum acesso, está tombado pelo patrimônio histórico brasileiro, mas não há nenhuma política de preservação, nem de conservação, porque não há recurso para todos os casarões coloniais no Brasil. Então seria interessante que a própria população preservasse esse patrimônio histórico. Esse assobradado lindo, que era uma casa grande no século XVIII, de 1705 essa casa. Então é uma pena que isso esteja ruindo, mas entendemos que isso faz frente também ao que em Rio Grande e em Porto Alegre, em Pelotas, na nossa região aqui, que é tida como patrimônio histórico, ecoe muito, porque o que nós temos na nossa região? Essas fachadas, essas cascas vazias. São cascas vazias, paredões vazios, como se aquilo ali representasse então o prédio histórico. Por dentro tudo oco, sem nada, sem nenhuma estrutura. O que seria mais histórico? Um casarão desse completo, de Minas Gerais, 1705, com toda a estrutura, até os móveis antigos de época, o telhado, e está ruindo, vocês podem ver que ele está até meio de lado assim, está entrando em ruínas, ou uma casca dessa vazia sem contexto? Fica o questionamento. E aí, Jacques Crevel e Carlos Ginzburg, nesse processo da microhistória, vão nos informar que esse alinhavar do tempo, ele denuncia, porque tudo está emaranhado historicamente, que é aquele contexto que eu havia falado para vocês, o contexto histórico. Como entender esse alinhavado do tempo? Como perceber essas estruturas fora do seu contexto? Carlo Ginzburg nos fala que essas trajetórias biográficas, como exemplo o caso do moleiro Menóquio, a porção feia, né, que o absolutismo quis esconder no Menóquio, mas na personificação do Menóquio, por exemplo, que Carlos Ginzburg nos fala, vai denunciar muita coisa do passado que a pós-verdade quer esconder.
Então, quando, por exemplo, eu observo um casarão desse, existem frestas da história, que a história, a micro-história nos traz, né? François Dossi vai criticar como uma história que está fragmentada, a história em migalhas, a história que está, está ali muito fragmentada, história em migalhas, François Dossi fala. Mas na verdade são essas frestas da história que vão nos trazer contexto. Observem essa casa, observem esse casarão, que maravilha. Nas frestas do solo foram encontrados vários e vários bilhetes do século XIX, frases de amor, cartas de amor, que nos atribuem o contexto do período. Então, através de uma biografia, como diz Carlo Gisbo, nós podemos acessar todo o contexto que hoje é questionado no pós-verdade. Então, por isso que é preciso estar muito atento a esses vestígios, esses micro-vestígios, que nós vimos anteriormente no paradigma indiciário. Então, dentro de um casarão histórico desse, eu gosto muito de investigar prédio histórico, eu entro nos prédios históricos, faço investigação paranormal, vou de noite. Eu gosto muito de entrar nos prédios históricos. Bom, basta entrar no meu canal do YouTube que vocês vão ver lá. Tem vídeo novo toda semana. Eu amo visitar, porque são microevidências. Nessa aqui, por exemplo, nas janelas de madeira lá de cima tinha coisas escritas das meninas que moravam naqueles quartos. E o que dizia isso? A questão de todo o sentimento da família. Isso é muito interessante. E aí François Chouat escreve Patrimônio em Questão, a antologia para um combate. Ele vai falar justamente sobre como que se percebe o patrimônio enquanto memória, e esse questionamento essa antologia, esse questionamento do patrimônio deriva de uma percepção que ela é muito individual. E no momento que ela passa a ser coletiva, aí é que nós temos um combate, que é uma disputa de memória. Essa disputa de memória, francamente, é algo típico de todas as culturas, nós entendemos, claro. Só que, por exemplo, existem disputas de memória de uma elite aristocrática que quer derrubar e ocultar todo tipo de processo histórico, materialista ou material dessas culturas. Entendam aqui como as teses de intangibilidade, o preconceito e até o racismo contra a história cosmológica indígena enquanto história brasileira. Nisso nós temos essas historicidades. São disputas de memória, disputas consolidadas de memórias recorrentes. A memória militar, a memória política, a memória aristocrática, a memória popular. São historicidades e cada uma delas tem o tempo. Nisso, o mito de que o conhecimento popular não muda é sempre um preconceito, porque o intangível como invisível não poderia ser registrado. E de fato, tanto é que hoje no Centro Nacional de Referências Culturais, no IFAM, o registro do patrimônio material ele é refeito a cada 10 anos. De 10 em 10 anos, no livro de registro, ele é registrado, ele não pode ser tombado, então ele é registrado a cada 10 anos. Porque ele precisa ser rememorado, ele precisa ser revisitado para entender a sua dinâmica cultural. Inclusive, os próprios historiadores têm dinâmicas culturais específicas. Como, por exemplo, o historiador que vai trabalhar com a história do mundo rural, que é o meu caso, com a história dos povos do campo. Ele vai compreender essa historicidade num determinado ritmo. O historiador que trabalha com aspectos políticos, por exemplo, aristocráticos, ele vai ter um outro tempo, uma outra historicidade, que é diferente da minha, que trabalha com história do tempo rural, do mundo rural, com essa personificação, com essa consolidação dos tempos. E o meu patrimônio histórico é, por exemplo, o queijo de Minas, que é resultado da história do mundo rural, que é patrimônio cultural brasileiro. Também a cachaça mineira, a nossa cachaça brasileira é resultado dessa trajetória da história do mundo rural. Então veja, a minha temporalidade, ou a temporalidade dos historiadores do mundo rural, é bem diferente da temporalidade dos historiadores que trabalham com história política. E acredito que quem trabalha com história da família, com história da Grécia, tenha uma outra temporalidade também e tenha outros patrimônios históricos. Mas no nosso caso, que trabalha com história do mundo rural, com essa temporalidade do campo, dos povos do campo, o nosso patrimônio histórico é isso,
queijinho de Minas, é a cachaça mineira, porque isso é do pertencimento do povo do campo. Isso, inclusive, é um direito intelectual. É um direito intelectual e patrimônio histórico brasileiro, associado sempre aos povos do campo. Então percebe o contexto? E esse contexto ainda ele é muito mais longe. Esse povo, dos mais variadas etnias africanas que vieram para o Brasil, trazidas em cativeiro forçadamente, foram eles que trouxeram a agricultura para o Brasil e o refinamento da cana. Então, esses agricultores africanos que estiveram e trabalharam no Brasil também fazem parte dessa história. E aí vocês olham esse chimarrão muito bonito, muito belo, bem feito, mas a própria ideia do chimarrão é uma ideia indígena. A própria Ilex paraguariensis é uma droga do sertão, é uma erva do mato, é uma erva indígena. Ela é completamente guarani, ela é do Rio Paraguai. E aí, claro, nós nos apropriamos disso, mas deixamos de lado a lenda da erva mate. A erva mate, que é uma mulher, eu estive há muito tempo atrás roçando numa aldeia indígena, e eu lembro muito bem da liderança do Morumbixaba, do Morumbi, né, o cacique. Ele estava roçando, ele ficou paralisado olhando para o mato, porque ele enxergou uma erva mate. E na erva mate ele não via uma árvore, ele via uma mulher. E ali ele estava paquerando com aquela mulher para que pudesse sorver ela, sugar ela futuramente. Então essa é a erva mate, uma princesa que nasceu na terra em forma de planta. Mas, quando tomamos o chimarrão, muitas vezes esquecemos dessa ancestralidade ameríndia, a nossa ancestralidade ameríndia. Então esse chimarrão que vocês observam aqui, ele é completamente fake. Nós temos um chimarrão assim que é muito mais próximo do verdadeiro. E por falar em construção coletiva no pós-verdade, né, dos fakes, não só o chimarrão que vocês viram que é fake, mas vocês podem observar também o nosso churrasco típico, o gaúcho, a construção do coletivo. Se vocês observarem essa imagem, tudo nessa imagem aqui, ela é construída. Ela é típico do pós-verdade. Desde o espeto, tem que ser com madeira de pitanga, né, as pedras que foi retirada do rio ali, tudo, até a imagem do Gaudério. Tudo isso é construído socialmente, tudo isso é fake, tudo isso não representa um passado, ele é uma construção do presente. Porque o verdadeiro, digamos assim, gaúcho, né, o gaúcho, ele era indígena, completamente indígena. A vilcha, o xiripá, até o chapéu que ela carrega na mão, do povo Mapuche, Teuel, Cheguenoche, a palavra Che significa povo, ela é gaúcho. Então veja que existe uma reapropriação e uma retransformação da memória, porque, claro, existe uma disputa desses conceitos. Em Rio Grande também nós temos ali muito típico a anchova assada, feita no espeto, uma delícia na Festa do Mar, que é um patrimônio histórico, patrimônio bacana da nossa cidade. Mas a anchova não é um peixe pescado tradicionalmente na nossa região. A anchova é um peixe de alto mar, é um peixe que só a indústria pesqueira tem acesso, e a tradição culinária de Rio Grande, por exemplo, é o camarão, o Calinectes sápidos, que é o siri azul. Nós temos a curvina, a miragaia, o burriquete. Isso é a tradição da região. Se fizesse burriquete assado, miragaia, beleza. Mas a anchova não tem tradição pesqueira na cidade. Isso é fruto de uma construção de memória, de disputa de memória de uma indústria pesqueira. E essa memória social, ela é seletiva? Veja bem aí o pescador, né, com as tartarugas. Né? Eu cansei de ir na Barra, lá no nosso 5º distrito ali da Barra, e cascos de tartaruga na parede. Tartaruga, eles faziam sopa de tartaruga, se alimentavam da tartaruga marinha. Essa foto foi vendida, demorei para recuperar essa foto, mas essa foto saiu nos grupos aí da internet como sendo uma foto tirada na frente do Hotel Atlântico em Rio Grande, os pescadores com os peixes. Não é. Essa foto é da Califórnia, porque as pessoas recortaram a foto e retiraram aquela parte lá embaixo. Essa é uma foto de 1905 do Coronado, na Califórnia, uma pesca esportiva. Não representa nada com o Rio Grande, mas muita gente vendeu como uma memória coletiva de Rio Grande. E não é, isso é típico do pós-verdade. Aqui então a culinária, né, ali o jambu e o tacacá,
que é a culinária paraense, a maniçoba. Isso sim representa uma ancestralidade indígena, mas não há uma negação dessa ancestralidade indígena, como há, por exemplo, em Rio Grande, como há em outras áreas. Pelo contrário, há uma incorporação de elementos, que também é típico da Amazônia. Mas uma negação, provavelmente, desse sistema escravocrata, por exemplo, na borracha, na época da borracha. Então veja que essas temporalidades, elas oscilam, não importa o momento no seu contexto. Elas oscilam porque elas estão atendendo a certos interesses, coletivos ou não, mas elas atendem a certos interesses. Então ali nós estamos vendo um escravizado, né, um cativo, um jovem negro quebrando a borracha junto com outro indígena. E essas fotos são do século XX, são 40 anos após, praticamente, 20 ou 30 anos após o fim, digamos assim, do sistema escravista no Brasil. Mas a escravidão continuou no interior, como vocês podem ver nas fotos. Nessa permanência e autenticidade, existe dentro dessa disputa de memória uma concepção de tempo que ela é linear. Então, por exemplo, todo paraense sabe que a maniçoba é uma herança indígena. Mas nem todo rio-grandino sabe que o nosso mocotó é uma herança dos grupos africanos na senzala. Que o próprio mocotó é patrimônio histórico imaterial dos grupos que foram escravizados, desses grupos étnicos que foram escravizados, independente da sua matriz étnica. Mas o nosso mocotó é um produto autóctone e típico da nossa cultura rio-grandina, Rio Grande do Sul, daqui. E surgiu desses povos que foram escravizados. Então aqui uma propaganda típica da casa exportadora de borracha, cacau, castanhas e couros, todos os gêneros do Amazonas. Havia então uma exportação desses, digamos, da matéria-prima para o estrangeiro, mas que já estava desassociado do seu contexto original, já não era mais visto como ancestralidade indígena ou ameríndia. A mesma coisa que o pato no tucupi. Tucupi é da mandioca brava, aquele líquido que sai amarelo, uma delícia, e é servido no Círio de Nazaré. Durante o Círio de Nazaré, que é ali em 10 de outubro, né, feito em outubro, de 3 a 10 de outubro, né, as pessoas pegam na corda e tal. Mas olha a cerâmica com motivos bem indígenas, onde ele é servido. Então toda a propaganda do Brasil, né, por exemplo, a castanha do Pará, Brazilian Nuts, todo produto que é vendido e que é exportado, ele perde um pouco da sua memória indígena. Então, por exemplo, naquela figura ali, Down the Might Amazon come diamonds, orchids and Brazil nuts. Veja que ali tem uma canoa, e uma canoa que é bem indígena, com os indígenas remando, procurando essas orquídeas e essas canoas, essas nozes do Brasil, né, a castanha do Pará. Mas não há nenhum relato sobre essas populações. E aí o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, nos fala no livro A Repetição, de que essa ocultação, por exemplo, essa negligência, o fato de ocultar essa memória, ela está ligada muito mais à exploração, inclusive a nível sexual dessa população, inclusive de sexualidade realmente, para que esse contingente continuasse sendo explorado no seu trabalho, na sua sexualidade, nos seus víveres, sem a sua menção. Então, por exemplo, quando esses estrangeiros vinham para o Brasil comprar esses produtos, eles poderiam explorar sexualmente as meninas, os jovens, porque lá no exterior eles não existiam enquanto propaganda, enquanto advertising desses produtos. Mesmo sendo eles que coletavam e vendiam, eles não existiam. E é interessante que, às vezes, se vocês perceberem essa reprodução histórica, por exemplo, em Aracaju é muito comum um caranguejo, caríssimo, né? O caranguejo vermelho, é o Clas magnatus, aquele que tem a pinça grande. Esse caranguejo é muito típico da culinária lá de Sergipe, Aracaju, todo o litoral do Nordeste. Mas e esse camarada que tem a mão toda cortada, detornada, com os nervos todos de pegar o caranguejo no mangue?
Cadê a história desse cabra? Onde está? Então perceba que existe uma intencionalidade de não contar a história dessa pessoa, porque o sistema precisa da precarização dessa mão de obra para continuar reproduzindo esse turismo de exploração do caranguejo do mangue. Então o próprio sistema de memória, a temporalidade de memória, não vai privilegiar essa pessoa, esse catador de caranguejo que está no mangue. O sistema não vai deixar que essa memória seja trabalhada. E pode fazer pesquisa aí no Google Acadêmicos que não vai ter especificamente sobre a trajetória dessas pessoas. Por quê? Porque isso é uma política do esquecimento na educação patrimonial. Isso é uma política do esquecimento. Manter essas pessoas ignorantes, embrutadas, para que possa continuar o comércio de exploração da mão de obra. Então como é que funciona ali, né? Virou meio que clichê essa questão da pedra e cal, né? Da Márcia Chuva, além da pedra e cal, materialismo empírico e histórico, a transcendência da memória. E aí nós vamos trabalhar sobre essas temporalidades na era da pós-verdade. O que é a transcendência da memória? Não? O que significa a energia residual? Primeiro, todos nós sabemos que essa é uma casa em Tiradentes, uma casa de Tiradentes, em Tiradentes, que existe uma energia residual. Existe uma... E eu vou explicar direitinho o que é essa energia residual, essa memória presente nas paredes, no cheiro, nos odores, nos sentidos, o que os sentidos captam ao visitar uma casa antiga, tá? Aqui o turismo de Goiás ele faz isso, né? A questão de manter a casa assim. Essa é a casa de do Pais Lemes lá do Bandeirante, enfim, mantém a casa preservada para que as pessoas possam entrar. Como é que é o nome do cara? Não é o Raposo Tavares, é o genro dele, o caçador de esmeraldas. Eles mantêm justamente essa memória erguida para ter uma importância, um sentido, uma lógica no lugar. E aí José Reginaldo Gonçalves vai nos falar sobre o patrimônio como uma categoria de pensamento para atender a alguns interesses. Por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo ela é transnacional, ela acontece praticamente em todo... ela é católica, então ela acontece em todo o mundo latino, digamos assim. Mas como registrar a graça do Espírito Santo? Quando a pessoa incorpora a graça do Espírito Santo, quando ela se sente alegre, quando vem as lágrimas, quando o corpo aquece. Como registrar a graça enquanto patrimônio imaterial? É possível tombar os 7 dons do Espírito Santo? Os arrepios, os calafrios, as visões. Tá? Então os devotos, os padres, os intelectuais, eles têm diferentes percepções do patrimônio. O devoto, ele entende o Espírito Santo como algo específico. O padre como algo para manipulação e o intelectual como algo para apropriação de recursos. São diferentes percepções do patrimônio. E para o pós-estruturalismo, nós temos uma variedade de vestígios fenomenológicos, em aspectos inclusive historiográficos, por exemplo, que não aparecem, como a cosmologia indígena, a tradição oral do griot afro-brasileiro, os bilhetes de reza nas estátuas de Iemanjá, receitas tradicionais, cancioneiros, nativistas, postagens no Twitter, os inquéritos policiais militares, os IQMs, as CPUs, os disquetes que foram descartados, as HDs e os lixões eletrônicos. Tudo isso é memória, é registro histórico que se perde quando não se considera esses vestígios, esses aspectos fenomenológicos. Isso se perde completamente. Vou dar um exemplo para vocês na casa da Cora Coralina, então em Goiás, a grande poetisa brasileira. O turismo fez a casa dela, né, a Ponte do Rio. Ela escreveu um livro bem bacana, um livro, Histórias da Casa Velha da Ponte. Ela escreveu um livro bem bacana. E ela tinha esse cuidado, a Cora Coralina, de gravar os seus poemas. Então ela gravava, ela tinha um gravadorzinho, ela gravava, ela lia os poemas e gravava. E aí hoje, para visitar a casa de Cora Coralina, a pessoa entra na casa e escuta, porque eles colocaram no som ambiente de toda a casa, tem uma palavra disso, os versos, ela proclamando os poemas e os versos dela. Então a pessoa que entra na casa dela sente a presença viva dela, literalmente, porque eles colocam na cozinha um cheiro de comida caseira,
recém-feita. Eles colocam no forno uma panelada, um cheiro de feijão tropeiro recém-feito. E eles colocam ela proclamando e colocam uma música de fundo. Quando tu entra na casa dela, tu tem todo o sistema sensorial perceptivo pelos 5 sentidos de que ela está ali, viva, e está dialogando contigo através da proclamação dos... Então perceba como a memória ela tem um outro nível. E aí um 6º sentido que vai despertar na pessoa que visita a casa, que é o sentido da energia residual. A pessoa vai perceber ela viva naquele ambiente, vai sentir a transcendência dela, que ela transcendeu a sua vida de matéria e está ali presente na casa, que é um 6º sentido. Percebe? Isso só acontece com quem visita essas casas. Isso em Minas Gerais tem muito, tá? Só que o que acontece com os acervos? Os acervos estão assim como vocês estão vendo. A casa linda por fora, muito bonita para o turista ver, tá uma maravilha. Mas vocês vão olhar dentro os acervos históricos, os arquivos históricos, está desse jeito. Tudo abandonado, tudo revirado, tudo destruído. Ou seja, a parte visual tá bacana, mas os seus contextos internos, os seus contextos históricos, os seus acervos estão praticamente destruídos, pegando umidade, pegando... Aqui nós temos então fotos antigas mostrando justamente o que é top de linha hoje da investigação paranormal, digamos assim, nesse período da pós-verdade, que são as manifestações mediúnicas, as manifestações dessa transcendência fenomenológica, ontológica do ser no espaço, que é o filé para esses grupos aí de YouTube, grupos dessas minisséries aí do Netflix, enfim, que é justamente ir atrás da história para rememorar aquele casarão antigo. Eu posso citar aqui três grandes séries de TV, digamos assim. Em primeiro lugar, o The Dead Files, né, o Arquivo dos Mortos, onde nós temos um investigador da polícia de Nova York, o Steve DeChavin. Ele vai fazer todo o levantamento histórico, toda a documentação histórica, tanto é que aí na imagem dele está os documentos históricos, né, sobrevoando, para ver quem foi que morou naquela casa, quem foi que morreu naquela casa. E depois vai a médium, a Nili, a médium vai de noite, com tudo tapado, ela vai de noite fazer a leitura mediúnica da casa, e para comparar as descobertas dele, enquanto investigador da polícia de homicídios de Nova York, e as descobertas dela. Nós temos o casal Warren, o casal Warren, que fez muitas investigações em casarões assombrados antigos nos Estados Unidos, em Kentucky, Connecticut, naquela região ali, e o grupo de investigação paranormal Ghost Adventures, também do Travel Channel, que faz esse levantamento histórico para poder fazer a investigação dos resíduos, das energias residuais. Eu digo isso porque isso é o que dá na TV, né? Isso aqui saiu há pouco tempo aí na Record, acho que é na Rede TV. Casarão antigo, turista bate foto e vulto estranho surge. Aí os historiadores foram fazer o levantamento desse vulto e olha o que apareceu. É o vulto da antiga senhora da casa. E isso dentro da era da pós-verdade é inquestionável, porque é uma foto autêntica, retirada ao vivo por uma emissora de TV, e o historiador foi lá e comparou com a foto da antiga moradora e bateu exatamente com quem era. Eu cansei de fazer isso, né? Em prédios históricos, em casarões históricos, fazer limpezas para que... porque muitos casarões históricos em Rio Grande eles não são alugados por causa desse problema, por causa da assombração. Basta perguntar lá nas imobiliárias que vocês vão ver que tem muito casarão antigo. Tinha até um proprietário grande, né, o Jorge Calil, ele tinha vários casarões históricos antigos, ele comprava para preservar, inclusive, e a maioria deles era muito mal assombrada. Hoje, depois do falecimento dele, acho que está quase tudo no chão. Então José Reginaldo Gonçalves nos fala que essa concepção antropológica da cultura, essa percepção sensorial, digamos assim, da transcendência ontológica do humano, que é a integridade do humano, o humano integral, ela é uma concepção antropológica da cultura. Porque só alguém que está embebido dessa cultura consegue perceber essa realidade. E vocês imaginam, muitos chamam de bobagem, muitos não percebem,
Porque são pessoas extremamente céticas, materialistas. Isso vem da tese materialista. Então a ênfase está nas relações sociais e simbólicas e não nos objetos e nas técnicas. Ou seja, ela está justamente no contexto. E quanto mais fundo eu vou a esse contexto, ou seja, se eu consigo acessar essa energia residual através da transcendência do humano nesse contexto, melhor, mais informação eu tenho. Então essa categoria da intangibilidade é o caráter desmaterializado da noção moderna antropológica da cultura. Então perceba bem, quando eu estou trabalhando com intangibilidade, eu estou trabalhando o caráter desmaterializado da noção moderna antropológica da cultura, fora da noção materialista da noção de cultura. Estou trabalhando com a transcendência da integridade da pessoa humana, ou seja, a ontologia, a fenomenologia do ser. Por isso eu acesso à energia residual dos casarões históricos. E isso serve para cemitérios, igrejas, quando eu consigo chegar no lugar e perceber, além dos meus 5 sentidos, um sentido de transcendência, de memória residual. Isso vem na tela mental. Vem na tela mental. Porque nós temos uma anteninha ali, a glândula pineal, que vai nos dar um... a pessoa fica, eu fiquei carregado, saí de lá pesado, nossa, que energia pesada, nossa, como me fez bem visitar aquela igreja. Então essas energias residuais, elas são partes fenomenológicas da ontologia do ser, do humano. E aqui eu trago um exemplo para vocês muito bacana de um cemitério. Esse cemitério é um cemitério da Revolução Federalista, do final da Revolução Federalista, e é um cemitério que está em Rosário do Sul, num topo, bem alto, assim, num topo, cercado de lavoura. Eu registrei esse cemitério, tirei fotos desse cemitério, cara. Olha lá, ele está todo cercado por lavoura de arroz, lavoura de soja. Registrei, fotografei, filmei. E quando eu voltei para filmar, fazer o videozinho de YouTube, já não achei mais. Não achei mais, não sei o que houve, não sei se eu não consegui encontrar ou se a lavoura passou por cima. Mas está aqui, estava aqui preservado, registrado. Então olha a importância de nós registrarmos isso, filmar, registrar, fotografar, porque senão isso se perde. Porque essa memória, ela, claro, não tem mais parentes vivos dessas pessoas que morreram na guerra, nesse cemitério, mas olha as lápides, que linda, né? Olha o material. Então isso é uma coisa que me dói até hoje. Eu era para ter feito o vídeo do YouTube na hora, quando eu estava lá nesse cemitério, gente. Eu voltei e não encontrei mais, lá em Rosário do Sul. E aí eu não sei se foi medo do proprietário de perder a terra, porque aquilo ali era patrimonializado, ou se foi... Eu acho que foi por causa da lavoura. O latifúndio, ele destrói tudo. O latifúndio da soja, com esse maquinário moderno, ele destrói tudo. Mas pode ser que eu retorne lá e consiga achar de novo o cemitério, né? Pode ser que eu tenha me perdido, então. Essas coisas só acontecem uma vez. Pessoal, espero que tenha me feito entender nessa nossa videoaula de hoje. Hoje é um dia muito especial, 15 de outubro de 2020, dia do professor, um dia que me orgulha muito. E a todos vocês, professores também do mestrado aí que estão assistindo essa aula, meus parabéns. Muito obrigado por ter ficado até aqui e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.